Olá, eu sou Estela Pavanelli e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre uma questão muito interessante. Será que o espírito assiste o momento do seu nascimento? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber mais reflexões como essa. Então vamos lá. Será que o espírito ele assiste o seu nascimento? O que é o nascimento para o espírito? O nascimento para o espírito é o seu reencarne. É o seu retorno ao plano físico em um novo corpo. Isto é o nascimento. Né? Este é o reencarne, o momento do reencarne do espírito. Ele é necessário para continuar o seu processo evolutivo. O reencarne é necessário para a evolução do espírito, porque é aqui na matéria que ele vai poder trabalhar melhor as questões pendentes de vidas passadas, ou então sedimentar aquele conhecimento que ele vem adquirindo nessas vidas, não é? Então, enquanto nós estamos lá no plano espiritual, nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório com os amigos, né, espirituais, com a ajuda deles, porque nós temos a nossa plenitude de consciência. Nós sabemos o que fizemos, sabemos quais são as nossas dificuldades e sabemos aquilo que nós precisamos melhorar. Então a gente monta, né, mais ou menos ali com os nossos amigos espirituais, aquilo, a vida que a gente precisa ter para que a gente possa é, reparar aqueles erros do passado, os equívocos que cometemos, os desafetos que encontramos pelo caminho e principalmente também para sedimentar aquele conhecimento que nós já adquirimos. Fazer um teste para ver se realmente a nossa paciência já está plena, se o nosso orgulho já se foi, se a nossa humildade está em vigor. Então, nós fazemos esse planejamento para que nessa nova vida a gente possa dar continuidade a esse processo evolutivo. Muito bem. A reencarnação é necessária para que isso aconteça, né? A reencarnação é um ato de misericórdia de Deus para conosco, porque é uma nova oportunidade que nós estamos tendo de fazer algumas coisas, de corrigir algumas coisas que em vidas passadas nós não conseguimos, e com essa plenitude de consciência que temos no plano espiritual, consigamos ali montar dentro do planejamento reencarnatório algumas questões que vivenciaremos nessa nova vida para que a gente progrida, para que a gente melhore. Muito bem, então, o espírito que irá reencarnar, ele já começa a se aproximar dos pais desde o momento da concepção. Desde o momento da concepção, ele já está ligado pela atração, pelas vibrações a esses pais. Nesta aproximação com a mãe, ele já começa a ter, desde a concepção, isso é uma informação muito importante dentro da doutrina espírita, desde a concepção, ele já está sendo ligado, molécula a molécula, à mãe. Neste momento, ele deixa de ter aquela plenitude de consciência que ele tinha enquanto ele estava elaborando seu planejamento reencarnatório e começa a ser mais restrito essa consciência. Ele começa a entrar numa fase de esquecimento, porque o esquecimento é um fator muito importante no nosso reencarne, porque não seria nada bom a gente aqui reencarnados e lembrando do que fizemos no passado, do que fizemos para esse pai ou para essa mãe, do que eles fizeram conosco. Então, o esquecimento é uma questão muito importante para que a gente, para que auxilie o nosso progresso, auxilie a nossa nova vida. Então, durante essa ligação de perispírito com perispírito ali, de mãe e filho, o espírito vai restringindo a sua memória, ele vai ficando mais, ele vai tendo seu esquecimento, ele vai passando por um torpor, ele vai passando por um momento de perturbação, como diz o livro dos Espíritos. Então, é um momento que ele vai passando e ele vai chegando até o esquecimento total durante toda a gestação. E na hora do parto, na hora que ele nasce, ali já está totalmente ligado à mãe. Esse espírito já está totalmente ligado ao novo corpo,
não é? É neste momento, então, que acontece a ligação concluída ali do espírito, na hora do seu nascimento. Esse momento de esquecimento do espírito é muito importante, não é? Como eu já falei, para que a gente não tenha essas memórias que vai atrasar o nosso progresso, ou nos trazer tristeza e tudo mais. Então, o espírito, ele entra nesse processo de restringimento, então o que que acontece? Ele está muito preso à matéria. Então, aí a gente vai lembrar ali da nossa pergunta do começo, ele assiste o seu nascimento? Não, ele não assiste o seu nascimento, porque ele está preso à matéria. É uma questão muito diferente, embora a tensão para reencarnar, a ansiedade para reencarnar é a mesma perspectiva do desencarne, da hora da morte, a ansiedade é a mesma, mas na hora do desencarne, o espírito está se desligando da matéria. Então, por isso que a gente lê e recebe algumas mensagens de espíritos que viram o seu próprio velório, porque eles estavam desprendidos da matéria, eles têm uma facilidade maior ali. No nascimento é o contrário, o espírito ele está se fixando na matéria, ele está se prendendo à matéria, então por isso que ele não vê o seu nascimento. Percebe? O que pode acontecer é depois já nascido, de uns dias, uns meses, ele ter algumas sensações, ele se percebe um pouco no plano espiritual, se percebe um pouco no plano físico, mas isso é depois. O nascimento, o espírito não consegue ver por conta dele estar preso à matéria, de ter a sua consciência restrita e ter o esquecimento como parte do seu processo reencarnatório. Então, eu espero ter esclarecido um pouco para vocês. Esse tema de reencarnação é muito ampla e a gente pode conversar mais um pouquinho numa outra oportunidade. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão sobre o assunto, deixe nos comentários, tá bom? Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.